Lucas capítulo 15. Eu vou ler duas passagens neste capítulo 15. Primeiramente, a que está no versículo 3 ao 7. A parábola da ovelha perdida. Lucas 15, de 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda leitura começa no versículo de número 11, é a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para o nosso propósito nesta manhã, falando a respeito de arrependimento, a parábola do filho pródigo
ela serve tanto como ilustração da mensagem baseada na parábola da ovelha perdida, quanto para a aplicação do ensino a respeito de arrependimento. As duas parábolas falam sobre arrependimento. Na primeira parábola, a palavra arrependimento aparece no versículo 7, dizendo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Na parábola do filho pródigo não aparece a palavra arrependimento, mas ela está evidentemente subtendida. Evidentemente subtendida. Entenderam, né? É só para reforçar aí que a atitude do filho pródigo, voltando para casa, é uma atitude de arrependimento. Ele se arrependeu do tipo de vida que estava levando e voltou para casa. Mas o que é que nós queremos nesta oportunidade desenvolver aqui com relação ao arrependimento? Jesus, ele foi muito claro e incisivo com relação à necessidade de arrependimento. A essência da sua pregação, do seu evangelho, é o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia deixa claro que sem arrependimento não há salvação. É o arrependimento que possibilita a volta para Deus e a reconciliação com Ele. O arrependimento, ele é tão indispensável que Deus não deixa que nós fiquemos responsáveis pelo nosso arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. É uma graça ministrada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Então Deus não poderia ficar esperando a nossa boa vontade em nos arrependermos dos nossos pecados, porque isso não queria acontecer. O arrependimento, ele só acontece quando o Espírito Santo trabalha no coração, promovendo essa atitude que aconteceu com o filho pródigo. Daí, os nossos princípios teológicos que estão na nossa confissão de fé, nos nossos catecismos, falarem do arrependimento como um ato da graça de Deus. Agora, então, nós nos perguntamos, mas o filho pródigo, por exemplo, ele não tomou sozinho a atitude de voltar para casa? Não, de forma alguma. Porque se não houvesse a disposição de Deus para mexer com a vida do filho pródigo, a tal ponto que ele necessitasse voltar para casa, ele teria continuado a viver dissolutamente. Deus dispôs as circunstâncias de tal maneira que ele não teve escolha
diante da reviravolta da situação da sua vida em terra estrangeira, é que ele se lembrou da sua condição presente em comparação com a sua condição passada. E houve a necessidade da reflexão. Ele comparou as duas coisas, os dois lados da vida, e resolveu voltar para casa. Jesus contou a parábola do filho pródigo justamente dentro do contexto da sua pregação sobre arrependimento. Deus, às vezes, mexe com a nossa vida, nos tirando de uma zona de conforto, para que nós percebamos a real situação em que nos encontramos e possamos refletir para uma mudança de vida. Mas quem começa a obra do arrependimento no coração é Deus, por meio do Espírito Santo. Deus nos desperta da maneira dele e no tempo dele. A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, há de confirmá-la, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o arrependimento é a conversão do coração, e isso é para sempre, até o dia de Cristo Jesus. O nosso orgulho, a nossa soberba, desde a queda, é invencível por nós mesmos. É Deus quem tem que quebrar as nossas cadeias, os nossos grilhões, para que possamos ser libertados ao ponto do arrependimento. Nessa parábola da ovelha perdida, Jesus está nos abrindo os portais da eternidade para nos falar a respeito da necessidade e importância do arrependimento. Ele termina a parábola dizendo que os céus festejam, os céus celebram o arrependimento. Talvez nenhum de nós tenha parado para pensar, refletir adequadamente sobre isso que Jesus mostrou. Repito, ele nos abriu os portais da eternidade para que nós pudéssemos ver o que acontece no céu quando uma pessoa se converte. Há uma celebração. O céu já é um lugar de perfeita alegria, de perfeita felicidade. Mas Jesus, que veio do céu e que sempre viveu no céu, ele nos revela que os céus festejam cada conversão, cada arrependimento. Já pararam para imaginar uma festa de anjos? Uma festa no céu? Não dá para imaginar.
É uma coisa indescritível, mas é o que acontece quando alguém se converte. Alguém que estava eleito desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, e que ainda vivia debaixo do pecado e então se arrepende. O arrependimento é o reconhecimento do arrependido de que ele está fora de casa e que precisa voltar para casa. É por isso que dentro do contexto da pregação de arrependimento, Jesus Cristo contou a parábola do filho pródigo. Quando uma pessoa se converte, é porque ela é iluminada no seu entendimento de que ela é filha de Deus e que precisa voltar para Deus. E essa volta para Deus se chama arrependimento. O arrependimento, ele faz parte daquela regeneração do coração que transforma a pessoa no seu caráter. A pessoa passa da condição de filho do diabo para filho de Deus. Ele sai das trevas para a luz. E prestando atenção na parábola da ovelha perdida, nós compreendemos que aquele que se arrependeu, ele já era parte do rebanho. Percebem? Ele já pertencia ao pastor, só estava perdido. Nós não temos conhecimento profundo das coisas relacionadas ao pastoreio de ovelhas, mas um pastor ordenado e que antes de ser pastor tinha sido pastor de ovelhas, escreveu um livro sobre isso. E ele fala a respeito dessa questão da ovelha perdida e da alegria do pastor. Quando uma ovelha desaparece do rebanho, o pastor não sabe se ela se desviou, ou se ela foi roubada, ou se ela foi morta por uma fera. Mas dentro do seu amor pelas ovelhas, dentro da sua vocação pastoral, ele quer saber o que aconteceu, porque ela pode estar perdida e a ovelha é um animal muito frágil. Ela não pode ficar muito tempo sozinha. Ela está exposta não apenas aos perigos da natureza, mas à sua própria capacidade de orientação, que é muito pequena. Ela não vai saber achar o caminho de volta, ela tem que ser buscada, procurada. E o pastor faz isso. E às vezes é um desafio muito grande, dá um trabalho muito grande, de tal maneira quando ele acha, é uma grande vitória. E aqui é motivo de festa. E há festa no céu quando um pecador se arrepende, porque o que Deus teve de fazer para achar essa ovelha perdida,
que sou eu e que é você, é algo inimaginável. O sacrifício de Cristo na cruz por nós é um preço que Deus teve de pagar e é um preço de valor incalculável. A gente não sabe o que aconteceu na eternidade, além da nossa capacidade de visão e entendimento, para que acontecesse a redenção, para que nós pudéssemos ser salvos. Todo o cosmos participou disso aí. Todo o mundo espiritual que nós não conhecemos foi envolvido. Uma grande oposição do inferno se levantou contra a obra da redenção, inclusive para impedir que Jesus fosse crucificado em nosso lugar. Não dá para imaginar o poder envolvido em tudo isso, o amor envolvido em tudo isso, o ódio do inferno envolvido em tudo isso. Por mim e por você, ovelhas perdidas. Por isso o céu festeja. Por isso existe uma celebração quando alguém se arrepende dos seus pecados, porque houve uma restauração completa e para sempre. Uma restauração que compreende não somente a volta de uma relação correta com Deus, mas agora toda uma felicidade que é colocada na vida da pessoa que se arrepende. Todo um céu, todo um reino de Deus, toda uma glória que vem sobre aquele que é restaurado, que se arrepende dos seus pecados. E nós vamos ficar apenas com esse primeiro ponto hoje. E eu gostaria que, na medida da sua possibilidade, em casa, você relesse essas duas parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo e pense no dia da sua conversão, pense na festa, na celebração que houve no céu pela sua conversão, pelo seu arrependimento, porque naquele dia você entrou para a glória de Deus, para o reino de Deus. Naquele dia, você deixou uma condição de pecado, debaixo do domínio de Satanás, para uma condição de santidade no reino de Deus, sob o senhorio de Jesus Cristo. Que Deus nos conceda direção de pensamento, de compreensão, de razão, para que nós possamos avaliar corretamente o que aconteceu com cada um de nós que já se arrependeu. Sabendo que esta é uma bênção que Deus realizou em nós de maneira completa e definitiva. E que motivou uma alegria eterna
não somente para os céus, mas para toda a criação de Deus. A Bíblia nos ensina que o nosso arrependimento, que a nossa vida de temor a Deus é uma alegria para toda a criação. Já viram isso? Vamos falar disso no próximo domingo, se Deus quiser.